Mestre amado, agradecemos por mais esse momento e pedimos a presença da espiritualidade amiga para que a gente possa aproveitar ao máximo esse estudo, para que a gente possa aumentar a nossa compreensão, porque sabemos que ao adquirir maiores conhecimentos, temos capacidade de servirmos melhor. E este é o nosso desejo. Queremos aumentar o nosso conhecimento para termos a capacidade de servirmos melhor. Que possamos em todos os momentos estarmos disponíveis para servir a espiritualidade de luz e que neste momento de estudo que a gente possa assimilar aquilo que necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então vamos iniciar. O Mauro é hoje, né? Hoje é o Mauro, né? Hoje sou eu. Você vai fazer compartilhamento de tela? Como é que vai ser? Eu vou buscar aqui compartilhar. Aí vocês vão me ajudar aí, viu? Já estamos vendo, viu? Ah, ok. Então, a gente já... Então, nós vamos iniciar aqui. Vocês vão ver que eu vou ficar... Às vezes eu vou olhar aqui um pouco de lado, é porque a outra tela aqui não ficou muito bem posicionada, não, mas é o melhor que dá. Bem, então nós vamos trabalhar hoje no mecanismo da mediunidade, o fluxo mental. Ele está aqui no capítulo 10, e um minuto. Pronto. Está aqui no capítulo 10, né? Fluxo mental. Esse livro da coleção, aqui é o 11º da coleção, igual nós já sabemos, né? Aqui as palavras de Emmanuel, é sempre bom a gente recordar, né? Que a missão de André Luiz, porém, é de revelar os tesouros que somos herdeiros, felizes na eternidade, riquezas imperecíveis cuja posse jamais entraremos sem indispensável aquisição de sabedoria e de amor. E essa frase, né, ela vem muito de encontro a este capítulo que a gente vai estudar. Então, a gente vê uma riqueza muito grande, né, que nós temos, que estamos aqui, é um tesouro muito grande, somos herdeiros aí, e que, às vezes, é importante a gente analisar melhor para dar valor a esse tesouro, né? Então, a gente vê que é uma obra que vem aí de 1959, né? Então, nesse livro, André Luiz vai abordar 26 capítulos, no qual a gente está trabalhando aí no 10º capítulo. Fluxo mental. Nós já percorremos aqui ondas, conquistas, fótons, matéria mental, corrente elétrica, circuitos, cérebro e agora fluxo mental. Bem, então, a seguir, nós vamos estar estudando esse capítulo de forma detalhada. Temos como assuntos partícula elétrica. Então, esse capítulo ele foi dividido em 6 assuntos, como a gente pode observar. Partícula elétrica, partícula mental, corrente mental subhumana, função dos agentes mentais, corrente mental humana, campo da aura. Essa divisão
ela teve como objetivo nos dar uma condição de entendimento mais fácil, né? Foi facilitar o nosso entendimento. Mas, porém, é o seguinte, é importante a gente entender que cada um desses itens, eles são, por si só, quase que um capítulo, né? De tão interessante e profundo. Então, vamos parar um pouquinho aqui no título, né? Fluxo mental. Né? Então, é um pensamento. O que é esse fluxo mental? É um pensamento contínuo. Quando a gente fala um fluxo energético incessante, fluxo é um movimento, né? Esse fluxo ele pode ser, vamos falar assim, se fôssemos comparar com a água, pode ser um fluxo laminar ou pode ser um fluxo turbulento. Então, esse fluxo energético, ele é revestido de poder criador inimaginável. Ou seja, a gente não consegue, dessa máquina maravilhosa que é o corpo humano, tirar tudo ainda do nosso cérebro. Então, ou seja, a gente está aí, né, como as figuras estão mostrando, né, a gente tem ondas, a gente consegue emitir ondas, a gente consegue receber ondas. É importante que a gente entenda que há uma comunicação entre as mentes. Então, nós temos essa capacidade. Ela não está plenamente desenvolvida? Não. Isso é uma limitação nossa. Mas a gente já consegue perceber isso quando a gente recebe uma intuição para realizar algum trabalho, quando a gente recebe também uma intuição, que nada mais é do que uma comunicação. E essa comunicação, a nossa mente, ela pode receber dos irmãos desencarnados e encarnados. Como a nossa mente ela está todo o tempo recebendo onda e está emitindo, né? Porque ela é revestida desse poder criador aqui. Então, o que acontece? A gente está sob influência do grupo que a gente está todo o tempo. Porque a nossa mente vai captar essas energias. Se forem energias saudáveis, né, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, ótimo. Se não for, elas vão chegar e aí a gente tem que estar numa condição de vibração que a gente consegue dissipar essas influências. É importante a gente observar aqui nas figuras, né, que o cérebro da gente ele pode ser comparado com 1 milhão de luzinhas, né, de luzes, né? E a gente vai ver que isso aí, em função dos próprios elétrons, né, se dá essas luzes. Então, nasce das profundezas da mente, em circunstâncias por agora inacessíveis ao nosso conhecimento, porque, em verdade, a criatura pensando cria sobre a criação, ou pensamento concreto do Criador. Ou seja, do pensamento do Criador, a gente vai abstrair e criar também. E isso traz uma grande responsabilidade. Nós somos co-criadores. E tudo nasce onde? Nasce no pensamento. Né? Então, a responsabilidade começa a pensar. Né? E aí entra a partícula elétrica, né? Então, uma introdução aí sobre... o André Luiz, ele traz uma explicação para a gente, que as partículas elétricas, ao se movimentarem através de um corpo condutor, produzem diversos efeitos.
como calor, campo magnético, luz e reações químicas irão ocorrer em função de quê? Em função dessas partículas elétricas estarem em movimento, tá? Ao longo de vários parágrafos, ele vai detalhando, ele vai evidenciar, né, vai trazer evidências físicas da corrente de deslocamento do circuito elétrico e vai descrever o movimento desses elétrons aí e suas subpartículas. Essas informações serão utilizadas nos subtítulos que a gente vai estar estudando, ok? Essas partes que estão em azul, né, elas não estão no livro, tá? Mas são para nos ajudar no entendimento do livro. E dentro disso aí também, pessoal, no final eu vou estar compartilhando aqui a apresentação com vocês, tá? E fiquem à vontade aí para, durante aí o nosso estudo, essa caminhada que a gente vai fazer aí, a gente trocar de ideias, né? Não tenho aqui como pretensão nem de esgotar o tema e nem como ser o detentor da verdade sobre o tema aí, né? Podem acrescentar também aí ao assunto, né? As opiniões aí, ok? Bem, então, partícula elétrica, como a gente viu, foi dividido esse capítulo foi dividido em 6 subtítulos, né, 6 tópicos para melhor entendimento. Então, estamos aqui no primeiro tópico do capítulo, ok? Partícula elétrica, né? Então, essa parte aqui, que foi deixada aqui pelo André Luiz, né, através do Chico. Então, a partícula elétrica, por anotações ligeiras acerca de microfísica, sabemos que toda partícula se desloca, gerando onda característica, naturalmente formada pelas vibrações do campo elétrico, relacionadas com o número atômico dos seus elementos. Então, vamos entender isso aí um pouquinho, né? Então, uma partícula elétrica é uma partícula subatômica. Então, nós vamos falar muito sobre o elétron, tá? Então, essa partícula subatômica, ou um íon que possui carga elétrica. As partículas elétricas mais conhecidas são os elétrons, que possuem carga negativa, os prótons, que possuem carga positiva. Então, a gente vai estar, nesse momento, olhando aqui para o elétron, né, que ele está circulando aqui em volta do átomo. O André Luiz, ele mostra para a gente também, né, que conjugando esses processos termoelétricos, então isso significa que quando esse termo termoelétrico, além de ter, vamos falar assim, movimento de elétrons, né, e a eletricidade, ela gerou calor, então termoelétrico. E criou-se aí o campo magnético. Então, esse movimento, aí criou-se um campo magnético. A gente vai ver melhor. Daqui a pouquinho a gente vai ver melhor isso aí. Então, a ciência pode medir com exatidão a carga e a massa dos elétrons, demonstrando que a energia difunde de movimento simultâneo em partículas infratômicas, pulsações eletromagnéticas correspondentes. Então, eu trouxe aqui para vocês o seguinte, né? Isso aqui não está no capítulo, não, mas é importante só para a gente ter uma ideia, né? A partícula subatômica agrupada no núcleo do átomo de massa aproximadamente igual a 1,673 vezes 10 a menos 27. Então, isso aí é a carga do próton, aqui é a carga do nêutron e a carga do elétron. Então, a gente pode observar que quando ele fala que tem massa, os elétrons têm massa, tem e já conseguiu aqui
medir essa massa, né, desse elétron, ok? Então, assim, já tem aqui, tem os valores e tal. Eu sei que não é uma coisa que a gente comumente utiliza muito, não, mas é importante, fica aí como um adendo, né? E aí a gente segue falando um pouco aí sobre a corrente elétrica, né? Essa corrente elétrica é um movimento ordenado de partículas portadoras de carga elétrica no interior de um condutor elétrico. Tá? É importante a gente observar o seguinte, né? Que essa condução desses elétrons em movimento, eu preciso de um condutor, né? Aí um fio, né? Um fio, ele é um condutor, ok? Nós vamos mostrar muito sobre o fio aqui, mas não necessariamente essa corrente elétrica ocorre ali em um fio, né? Eu tenho descarga elétrica aí, às vezes, através de um raio, né? E eu tenho ali uma quantidade, né, de umidade no ar muito grande, por algum motivo, né? Eu tenho ali uma nuvem carregada positivamente ou negativamente, e ela vai tentar fazer o quê? Ela vai tentar descarregar, né, esses elétrons aí. Né? Então, o condutor elétrico é todo meio. Então, não necessariamente que é um fio. Então, é todo meio que permita a movimentação de carga. Existem condutores metálicos, não metálicos, líquidos. Então, quer dizer que a água vai conduzir, né? Você tem soluções que vão conduzir, né? Então, vocês andam com o automóvel é excelente, né? Ele tem um fio que ele usa como condutor, né? Tem soluções lá na bateria, né? Que a gente usa também como condutores também, né? Soluções eletrolíticas de baterias. Então, a gente tem os dois exemplos aí no automóvel, né? E não metálicos e gasosos, plasma ionizado no interior de lâmpadas fluorescentes. Mas vamos andar aqui mais um pouquinho, que vai ficando mais tranquilo. Quando a natureza, a corrente elétrica pode ser classificada em eletrônica e iônica. Então, vamos olhar aqui para a iônica agora. Aonde? É aquela constituída pelo deslocamento dos íons positivos. Então, tem aqui os positivos, né? Movimentando simultaneamente em sentidos opostos. Então, eu tenho aqui os positivos, tenho aqui os negativos, né? Então, eu vou ter uma solução aqui no meio, né? Uma solução eletrolítica, né? Solução à base de ácido, né? Nos gases, vamos trabalhar isso com acendendo uma lâmpada, algum tipo de equipamento que eu colocar aqui como uma resistência, né? Então, aqui a observação, os condutores eletrolíticos, solução que a gente tem, NaCl em água, por exemplo, eu vou ter aqui a corrente elétrica constituída pelo movimento dos íons positivos. Esses íons positivos, cátions, e os íons negativos, ânions. Então, tudo isso, para a gente entender, é o seguinte, a gente fica pensando o seguinte, não, mas a corrente elétrica, ela é só feita eletronicamente e tal. Não. Então, uma solução, essa solução eletrolítica, eu consegui aí, através de duas placas metálicas, reorganizar aí, né, o sistema, onde eu tive a movimentação de elétrons aqui. Só que condutores o quê? Eletrolíticos. Então, um íon é uma espécie química eletricamente carregada, que resulta em um átomo ou uma molécula que perdeu ou ganhou elétrons. Tá? Então, eu estou fazendo os elétrons ir de um lado para o outro, movimentar aí,
através de quê? Através de uma solução. Né? Então, olha só, dentro desse assunto partícula elétrica, a gente continuando aí, o autor trouxe para a gente o seguinte, olha, informando que ainda a circulação da corrente no condutor é invariavelmente seguida do nascimento de calor. Então, se eu tenho corrente, eu vou ter calor. E vou ter formação também de um campo magnético ao redor desse condutor. A produção de luz e uma ação química. Sempre isso vai estar ocorrendo. Então, se eu tenho lá, né, na nossa residência aí, eu tenho lá a fiação que vai alimentar a minha casa. Então, eu tirei lá do poste, né, lá do fornecedor lá, a energia, né? Então, eu tenho lá, normalmente, né, você tem duas fases e um neutro, né? E trouxe isso da minha casa. Então, esse fio que está na minha casa lá, eu não posso colocar ele junto com fio de internet, fio de outros itens, por causa desse campo magnético que ele vai criar. Então, eu vou ter ali uma interferência. Você vai assim, mas ele está encapado, mas em volta dele, nós vamos ver aqui mais na frente um pouquinho, a gente vai ver que tem um campo magnético, né? Esse campo magnético, ele é dado, olha aqui, essa figura aqui, ela é bem interessante, porque ela está mostrando para vocês aqui que eu tenho uma movimentação de elétrons aqui, ó, ele andando dentro do fio aqui, né? Entrou de um lado, né? Essas duas, eu tenho aqui as barrinhas, né, que são o condutor, né? E os elétrons, eles vão aproveitando essas lacunas aqui e vão saindo de um para o outro aqui, né? Isso aí nós vamos ver mais à frente um pouquinho, que a gente vai encontrar um condutor, né? E por que esse condutor vai facilitar essa movimentação de elétrons, a gente já vai ver. Então, desde o aparecimento de calor constante, as colisões dos elétrons. Então, eles vão bater um no outro, então eu tenho colisão espontaneamente, mover ao longo do condutor associado a uma velocidade de transferência, a velocidade própria que tranche a translação sobre si mesmo, determinada a agitação dos átomos e das moléculas provocando esse aquecimento. É importante a gente entender também que se eu tenho uma resistência ao fluxo desse elétron, né? Que pode ser uma resistência? Resistência é uma lâmpada é uma resistência. O chuveiro, ele tem ali uma resistência, né? Aquele forno lá para aquecer lá o pão de queijo ali, na realidade, o que a gente faz? A gente cria ali uma resistência, né? Então, essa resistência, ela vai dificultar essa passagem elétrica. E eu tenho uma fonte, né? E esses elétrons, eles querem passar, né? Eles querem, porque eu tenho uma fonte empurrando ali, vamos dizer assim. Então, olha aqui. Mal. Então, vamos ver a corrente elétrica aqui. Mal, Sim. Só uma dúvida. Volta um pouquinho só naquela sua imagem, por favor. É sempre o mesmo fluxo? Então, por exemplo, tá aí o movimento dos elétrons da esquerda para a direita, né? Que eu estou vendo aqui na... É sempre nessa direção ou ele pode ter a direção da esquerda para a direita e da direita para a esquerda? Pode ficar meio bagunçado. Na realidade, é o seguinte, né? Eu tenho um fluxo aqui que vamos fazer assim, vamos imaginar que tudo que entra tem que sair, né? Então, você pegou sua fonte de energia elétrica lá, né? Então, ela tem vou colocar um sentido aqui para a gente ficar mais fácil de entender, né? Quer ver? Na próxima figura vai ficar até melhor. Aqui, ó, você tá olhando esse fluxo aqui, né? De elétrons aqui, não é isso? Então, ele tem um sentido, né? Vamos falar que ele vai do positivo para o negativo. Então, esse é o sentido simbólico aqui, tá? Então, ele entra, né? Ele está saindo aqui, realiza um trabalho e vai para o negativo.
Então, ele vai sempre perdendo. Por quê? É como se um elétron... Está vendo aqui as bolinhas de sinuca? É como se um fosse empurrando o outro. Um elétron fosse empurrando o outro. Entendeu? E esse ato de empurrar, observem aqui, ele vai passando aqui um pelo outro, aqui nas lacunas, aqui e tal, e vai realizar trabalho. Isso está acontecendo nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui, que é o condutor. Né? Então, aqui por fora está o PVC aqui, ele é só isolante. Mas ele não consegue isolar o campo magnético. Né? Isso nós vamos precisar desse conhecimento daqui a pouquinho, nós vamos precisar disso. Né? Aquele átomo estava lá, né? Aqui tem um elétron aqui que está meio de bobeira aqui, né? Então, é ele que vai andar para realizar o trabalho. Né? E aí a gente vê que a gente tem algumas grandezas envolvidas. Né? A gente tem a potência, a gente tem a tensão, e a tensão a energia lá, 110, 220, né? E nós temos a resistência também, e nós temos a corrente elétrica. Corrente elétrica é esse fluxo de elétrons aqui. Eles estão movendo, estão mudando, quando está mostrando aqui na figura, né? É que a figura, realmente, essa figura mostra que a coisa está, assim, bem bonitinha, né? Um encostando no outro e tal. Mas, na realidade, não sai tão bonito. Ela sai numa direção, mas sai um batendo no outro e tal, aí um esbarra no outro e gera calor e gera luz também e tal. Né? Então, tanto é que a gente, quando nós temos um equipamento que ele vai medir, né, para me ver se eu tenho, né, eu chego lá na sua casa e vou olhar suas chaves lá, né? Você tem um quadro de chaves lá na sua casa, apartamento, né? Tudo organizado. Aí eu chego e vou medindo, né? E eu vou medir a temperatura em cada um dos terminais. Né? Aí eu já chego lá e falo assim, ó, esse terminal aqui, ele ficou bambo. Eu vou ter que apertar, vou ter que trocar os conectores. Né? Esse outro aqui oxidou, vou ter que trocar os conectores e apertar. Então, isso está gerando a resistência. Ele, aqui no meu equipamento, ele está mostrando que ele está com uma temperatura maior. Na próxima semana eu trago até algumas inspeções que a gente faz na parte elétrica que mostra o cabo aquecido certinho. E o outro, ele está aquecido, mas ele está na temperatura menor. Então, eu consigo encontrar o defeito. Então, tem aqui algumas grandezas, né? Então, em função da resistência, da potência, né, que vai ser consumida, eu vou ter que trabalhar aqui um cabo, né, um fio mais grosso, um condutor mais grosso, porque a minha corrente aqui, ela vai aumentando, né? Então, se a gente analisar aqui, se eu pegar aqui a resistência e multiplicar aqui pela corrente, né? Eu tenho aqui a tensão, né? 220 volts, etc. E a resistência, né? Eu tenho a tensão dividida pela corrente aqui, né? Então são as grandezas. Então, tensão, corrente, resistência são as grandezas que vão determinar aí o quê? A espessura desse fio, né? Então, quando o Vicente Mazuel está fazendo lá a instalação lá do centro lá, eles foram lá, olharam a carga, né? Tal, a potência e tal, e fizeram, né? Olharam a carga consumida e falaram assim, não, então esse fio aqui, nesse local aqui, de acordo com os cálculos que nós fizemos, nós vamos usar o fio 6, fio 2,5, né? E tal. Mas se eu for colocar um bem grossão para tudo, você só vai gastar dinheiro a mais. Mas tudo bem. Né? Também não vai atrapalhar. Mas, continuando aqui, gente, olha que interessante. Esse elétron, um exemplo,
A gente usa o cobre, né? Para fazer esse movimento aqui, a gente está usando o cobre. Então, o cobre, ele vai deixar aqui um elétron, aqui no nível 4, né? Nível 4 aqui, para distribuição ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. Por quê? Acá, o número atômico dele é 29. Como é 29, ele já deixa um elétron ali, mais ou menos no jeito de a gente mandar embora. Na hora que der aquele efeito aqui de um empurrar o outro, ele já está aqui na última camada. Olha onde é que ele está aqui. Ele está no jeito da gente mandar ele embora. Porque a distribuição não é 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Então, na primeira camada, olha aqui, ele está com 2 elétrons certinho lá. Para me tirar aquele elétron dali, está ali perto do núcleo e tal, sai fácil. Aí vem na segunda camada, né? Aí eu tenho aqui mais 2, né? 2s2. Ali eu tenho 2s2 e 2p6. Então eu tenho 8 elétrons, está ó, fino, né? Está equilibradinho aqui, ó. No L, eu tenho, que é o segundo nível, eu tenho aqui 8 elétrons. Como é que eu arranco o elétron ali? Não arranco de jeito nenhum. Aí depois vem o terceiro, né? Eu tenho 8, 18. No terceiro, 18, certinho também. Né? Mas aí vem o quarto. Olha o quarto aqui, S1, porque é 29, o número atômico dele. Então, S1, então você vai estar no jeito da gente te utilizar. Então, por isso que o cobre é muito utilizado aí, porque ele facilita esse fluxo aí de elétrons, né? Se eu for colocar, ele é o que a gente chama de bom condutor, né? Todo material conduz, mas uns são melhores o outro, porque os elétrons ali da última camada está mais fácil da gente ir lá e fazer esses elétrons movimentarem. Você tirar esse elétron e mandar para o outro, tira um, manda para o outro, tira um, manda para o outro. Olha lá, o trabalho é esse. Tira um, manda para o outro, tira um, manda para o outro. Né? Então, aqui foi a distribuição, né? Que foi feita. Estão lembrados aí. E olha que interessante, né? Aqui, você vai fazendo esse trabalho, né? O sentido. E com isso, eu consigo, no meio do caminho, colocar uma carga, que é uma resistência, que é a lâmpada, né? Então, essa lâmpada aqui, ela está transformando essa energia em calor, né? E energia luminosa também. Então, eu estou transformando aí esse fluxo de elétrons, né? Eu estou transformando e eu vou estar consumindo também essa carga. Se eu ligar o positivo direto no negativo, né? Então, se você ligar direto e não colocar uma carga para consumir essa energia, é o que a gente chama de curto-circuito. É porque tudo que está dentro da sua fonte vai querer sair embora de uma vez, né? Então, ele vai ser atraído, vamos falar assim, de uma vez só. Bem, então, dentro do nosso assunto aí, nós vimos que nós temos o campo magnético, que é o movimento dos portadores de carga que induz a criação de forças ondulatórias de imantação. Então, a gente já viu que esse fluxo, né, vai trazer esse efeito para a gente através de quem? Do campo magnético. Tá? Então, isso aí no tempo lá do Calazans, né, que ele queria ir lá e transformar, pegar uma chave de fenda e colocar um ímã, né? Ele ia lá e enrolava, né, o fio, né,
em volta da haste da chave de fenda e colocava, ligava em alguma coisa, né? Bateria, alguma coisa lá. E isso fazia o quê? A energia, eu tinha uma energia, eu tinha fluxo de elétron, eu criava um campo elétrico e eu fazia o quê? Eu ordenava ali. Então, eu tinha um ímã temporário ali. Que mais à frente aqui a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso. Bem, as colisões dos elétrons que vocês viram aqui, né? Não teve colisão de elétrons aqui, ó, quer ver? Tem uma figura aqui que mostra, olha aqui, batendo no outro e tal, aquele negócio todo, né? Então, isso gerou quem? Calor, né? Os elétrons livres que se movimentam ao longo do condutor gera calor, né? E nós temos luz em função de quê? Da resistência à passagem da corrente, né? Ação química decorrente da passagem da corrente de certas soluções químicas. Nós vimos lá atrás que eu posso produzir a energia elétrica através de uma solução química lá, né? Bem, então aqui eu tenho a aplicação, né? A corrente aqui acendendo a luz, né? O povo aí secando os cabelos, né? Então eu tenho aqui uma ventoinha girando e uma resistência, o ar passa, aquecido, seca os cabelos, né? A turma está lá fazendo pão de queijo, tem uma resistência aqui, então eu estou transformando essa energia em calor, né? Aqui na lâmpada incandescente eu tenho calor e tenho luz também, beleza? E aí a gente começa vendo as relações, né? Começa indo, uma vez que a gente vai relembrando esses efeitos físicos aí, a gente começa a criar também uma analogia junto com o corpo humano e etc. Então, a constituição do campo magnético ao redor de um condutor é induzida pelo movimento de correntes corpusculares, criam forças ondulatórias de imanização, produção de luz decorrente da energia elétrica do condutor, ação química resulta em circulação de corrente através de determinadas soluções. Isso aqui a gente já viu. Então, tudo isso aqui, essa energia elétrica aqui, circulando, ela vai criar o quê? Um campo magnético. Então, eu tenho um campo aqui, ó, em volta. Mas eu não estou enxergando e tal. Você não enxerga, mas tem como medir o campo magnético também. Então, olha só. A diferença entre um campo elétrico e um campo magnético, a principal diferença entre um campo elétrico e um campo magnético é que o campo elétrico permite a existência de cargas positivas e negativas, enquanto o campo magnético apresenta sempre um polo, sul e norte, tá? Então, eu tenho aqui uma interação do campo elétrico com o campo magnético através das ondas eletromagnéticas. Então, são dois campos interagindo entre si, né? Aqui, a figura mostrando, né, os campos formados aonde eu tenho o elétron, né? Eu tenho também esses campos que são formados em volta dele. Quando eu tenho energia elétrica passando num cabo, a gente usa a regra da mão direita, que está sendo mostrada aí. Até o Lucas falou isso no último momento, que a gente teve aí um estudo. E o que acontece aqui? Eu tenho um fluxo de elétrons, né? Esse fluxo de elétrons ele vai formar um campo magnético em volta do condutor. Aí, se eu virar o sentido da corrente, se virar, que é o que Isabel perguntou, se virar, mudei o sentido, olha só, eu tinha uma posição, o campo continua o mesmo, mas o sentido da corrente vai mudar. E
Ele continua girando? Continua, só que vai girar agora em sentido contrário. Ele estava girando no sentido, aqui está girando no sentido contrário. Tá? Ele tem um campo, esse campo, então, ele tem um sentido de giro? Tem, aqui, ó, a setinha mostrando. Vê? O efeito é diferente, Mauro? É diferente. Quando eu mudo, né, a direção da corrente, aí eu tenho a mesma intensidade no campo, eu tenho a mesma intensidade, porém, eu tenho sentido de rotação mudado. Tá? Você pode ver aqui, ele está rodando num sentido, podemos falar que sentido horário, e aqui eu estou rodando sentido anti-horário. Isso em função de quem? Da direção da corrente. Então, a direção da corrente no fio, ela muda também o campo que ele está exercendo. Né? Bem, aqui, só para entender, ninguém vai fazer cálculo, né? Mas só para entender que o campo magnético ele tem uma relação com a permeabilidade magnética, com a corrente e com a distância do fio. Tá? Então, existe uma relação. Por isso que uma bobina, eu tenho muito fio enroladinho. Então, isso aí vai me dar um campo magnético melhor. Então, está aqui, ó, só para que a gente tenha uma ideia. Aqui, eu tenho um fluxo de S para M aqui. Ele está passando, esse fluxo aqui está passando no meio da bobina. A bobina, o que aconteceu com ela? Tem vários fios passando aqui em volta, né? Desse fluxo de energia. Então, criou-se um campo magnético aqui. Ó. Em função da tensão que eu tenho, né? Vamos falar assim, do positivo para o negativo, né? Eu tenho um fluxo de elétrons aqui. Então, eu criei aqui um campo magnético orientado, né? De norte para sul. Então, eu posso usar isso atraindo ou repelindo. No momento que eu dei uma direção em um sentido, eu posso atrair e posso repelir. Isso aí é muito utilizado para abrir e fechar válvulas, etc. Bem, também voltando aí, né, só para mostrar para vocês que ninguém vai fazer cálculo aí não, mas a corrente, o número de voltas e o comprimento da bobina vai influenciar em quem? Campo magnético. Viu? E aí, esse campo é um negócio muito interessante, que a Terra também tem, né? Tem o seu campo, né? E olha a utilidade dele aqui, né? Além de trazer esse equilíbrio, ele age como um protetor, né? Defendendo a atmosfera terrestre. Então, não é tudo que vem do Sol que vai chegando na Terra, não. A Terra possui um campo magnético e esse campo magnético ele vai nos defender de algumas energias que vêm do Sol que não são salutares para a Terra e ainda por cima vai agir como um filtro, né? Aí começamos a pensar o seguinte, mas espera mas então e o nosso corpo? Nosso corpo também tem, né? Ele forma um campo também, né? Porque eu tenho o quê? Energia circulando. Então, dando sequência aí, o André Luiz partiu agora para a partícula mental. Então, ele já deixou a gente ali mais firme nesse conteúdo, né?
deixou algumas pulgas aí atrás da orelha e tal, aquele negócio, e foi para a partícula mental. Então, em identidade de circunstâncias, apesar da diversidade dos processos, toda partícula da corrente mental, nascida das emoções, desejos e contas do espírito através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Então, isso aqui mostra para a gente o seguinte: aquela partícula lá que a gente viu, o nosso cérebro, ele é emissor e ele é receptor. Nós já vimos no estudo que ele tem energia para isso, vinda do nosso próprio organismo, né? Nós já vimos também que essa energia vinda do nosso próprio organismo aí, ele vai trazer aqui para o cérebro que vai codificar essas informações e vai produzir essas irradiações eletromagnéticas cuja frequência varia conforme os estados mentais. Então, meu estado mental, né, do emissor, se o meu estado mental ele tiver bom, sereno, minha mente vai estar trabalhando em uma determinada frequência. Vou até voltar aqui e nós vamos falar de frequência já já. Se ela estiver oscilando, estiver triste, é outra frequência. Com raiva, outra. Né? Então, observando de acordo com o André Luiz aqui, acontece na chama cujos todas as direções, olha aqui, ó, esses pontos luminosos aqui são os fótons, arremessados em todas as direções, constituídos por glândulas de força cujo poder revela mais ou menos intenso segundo a frequência da onda que se expressam. Então, vamos relembrar essa questão aí. Né? Então, observem só. Eu tenho uma onda aqui, né? A frequência de 110 Hz. Olha a onda longa. Né? 220, aumentou a frequência aqui. Né? Ao aumentar essa frequência aqui, a gente pode ver que 600 Hz é paz e traz dentro disso a questão da felicidade. De 700 a 1000 Hz, aí iluminação, consciência maior, indescritível. Então já chegou numa faixa que para a gente está meio difícil de alcançar. 540 Hz, alegria e serenidade. Então você vê que a felicidade e a serenidade, elas estão aqui numa vibração, olha aqui, ó, acima de 440 Hz. Então, a sua vibração, ela está mais intensa. Ela é uma onda mais curta, né? A intensidade pode ser até a mesma, amplitude de onda a mesma, mas aqui, ó, você vê que ela é curtinha, ela é rápida, você vibra muito, né? Num pouco espaço. Se você olhar essa aqui de 0 até 0,01, você tem praticamente uma onda. Né? Ela inicia, sobe, desce, né? Podemos praticamente uma onda. Passei para 200 Hz, no mesmo espaço, eu já tenho aqui duas ondas, pode falar completa. Se eu passei para 440 Hz, eu tenho 1, 2, 3, 4 ondas. Se eu fui lá para 888 Hz, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ondas
completo. Então, aumentei a minha frequência, aumentei a minha velocidade. Ô, Mauro. E o que isso traz de benefício para a gente? Quando você está na frequência alta, essas frequências mais baixas, você consegue dissolver. Ela é dissolvida. A frequência mais baixa, ela não vai conseguir interferir aqui na frequência mais alta. Então, aí vai dissolver. Então, se você trabalha o seu estado mental, além de você emitir, você filtra aquilo que você recebe. Alguém chamou aí? Foi eu. Só para todo mundo entender como é que funciona, olha para você ver. Se você faz, quando você está gerando uma oração, se essa oração for apenas palavras, elas vão cair aqui no 110 Hz, não é isso? 120, 110 Hz. Sim. Quanto mais você faz uma oração mais sentida e não usando, ao invés de você apenas de deixar de lado as palavras e usar como que eu vou dizer? O sentido, né? Sentimento. O sentimento. Quando você usa o sentimento profundo, você atinge esse aqui, ó. Então, o que isso gera? Isso gera uma aproximação a mais com os espíritos de hierarquias superiores. Quando você apenas usa palavras, a sua prece fica assim, ela não chega aos nossos espíritos superiores. Ela fica num bancho, ela fica mais num campo mais, dizer assim, materializado. Esse aqui não. Esse aqui, ele atinge praticamente Jesus. Esse aqui. Só para a gente entender. Foi muito interessante aí o que o Vicente falou, porque eu não sei se está dando para vocês enxergarem direito, mas o que acontece? Se eu estiver na frequência de 20 Hz, com vergonha de fazer essa oração e tal, ou eu estou na frequência de culpa, olha aqui, só frequência de 30, 20, posso estar apático, triste. Dentro da emoção, eu posso estar trabalhando o arrependimento, o desprezo, a ofensa, remorso, aqui, ó. Tudo frequência baixa. Agora, quando você já está aqui em 200 Hz, você já começa a trabalhar coragem, afirmação e determinação dentro do que o Vicente está colocando ali a nível de oração. 250 Hz, você já atingiu uma lucidez. Você sabe o que você está fazendo. Se você trabalha um perdão e aceitação, olha só, 350 Hz. Se você estiver feliz, porém sereno, olha só. Então, o que o Vicente falou para a gente é muito interessante. A gente associar também o nosso estado emocional. E tem hora que tem coisa que vai julgar a gente aqui, ó. Em 30 Hz. E, nossa, aquele assunto de novo. Eu estava vibrando aqui, ó. Ô Mauro, quando você falou lá no início, eu gosto muito de pegar, assim, de trazer isso para a gente entender melhor isso no nosso campo humano. Olha que interessante. Lá no início ele fala que toda partícula, né, ela imantado, ela vai conduzir, né, elétrons, prótons e nêutrons.
Lá no início tem isso, beleza? Olha que interessante. Só para a gente entender, nós no campo espiritual, a gente fala muito assim, por exemplo, nós temos e coloca, nós temos aqui o nosso corpo de ampliação. Quando a gente fala de corpo aí, a ampliação, né, o duplo etérico, por exemplo, você imagina, por exemplo, o duplo etérico é de todo mundo igual? Não. O duplo etérico ele vai ter uma amplitude maior, ele vai ter uma densação melhor de acordo com a forma em que nós vivemos. Sim. Então, isso tudo aqui, ó, tudo que você está falando aqui, ó, tá aqui para a gente poder aplicar no nosso dia a dia, né? Então, você pega, por exemplo, os nossos campos espirituais, a nossa aura. A nossa aura está aqui. Ela pode ser isso aqui, ela pode estar aqui. Então, tudo depende da nossa forma de aplicação. Então, olha para você ver, por que nós estamos constantemente, quase que no dia a dia, a gente está quase que sempre assim ou assim. Raramente a gente chega aqui, mas quase sempre nós estamos sempre aqui no 110 Hz. Por quê? Porque como nós estamos muito humanizados, então os nossos pensamentos, ou seja, as nossas vibrações ou o nosso eletromagnetismo, ele acaba se une, ele busca os seus iguais. Então, por que nós passamos a ter uma certa dificuldade, por exemplo, para vencer certas influenciações que estão sob nós no dia a dia? Por exemplo, se você tem um momento de raiva, por que você tem dificuldade de vencer a raiva? Por quê? Porque na hora que você lança, que você amplia o seu campo magnético com energia de raiva, você busca os seus iguais. Sim, você vai associar. Assim, grosseiramente falando, é o seguinte, é como se você tivesse um banho, você está recebendo um chuveiro, aí, de repente, você tem raiva. É um chuveiro de energia. Aí, quando você começa a ampliar essa raiva, você vai aumentar esse chuveiro que vai cair sobre você. Por quê? Porque você está buscando os seus iguais, os seus idênticos. Então, tudo isso está aqui no que o Mauro falando sobre partícula mental. Ele está trazendo a parte científica e nós temos que aplicar isso para o nosso campo elétrico, para o nosso campo eletromagnético. Ficou apagado aqui, eu vou consertar na apresentação, mas olha só, o que você está falando vem muito em cima de quem? Contração da consciência e expansão da consciência. Então, quando você mostrou para a gente aqui, me ocorreu uma coisa muito interessante. A gente não fica muito apegado às coisas. Frequência do apego não é... Está aqui, ó, 125 Hz a frequência do apego. Está dando para vocês verem bem aí? Né? Então, olha só, essa aqui é a luzinha vermelha, aqui, ó, 120 Hz a frequência do apego. Então, você está no apego, a minha casa, o meu carro, a minha vida, a minha não sei o quê, o meu. Tá, beleza. Então, você está trabalhando no desejo, na cobiça. Aí, se chega um espírito aqui que estiver em paz, ele vai estar do seu lado. Agora eu entendi o que Ezequiel falou. Ele está do seu lado, Deus está lá. Ezequiel, eu trabalhei 1 milhão de anos lá e nada do... Ele está do seu lado, só que ele a frequência dele. Ele está vibrando em 600 Hz. Ô, Mauro, só quem está em 125 não enxerga quem está em 600, não. Aqui, ó, Mauro, olha que interessante o que você está falando. O Ezequiel, em razão da condição que ele atingiu espiritualmente falando,
ele vai estar sempre nesse campo, vamos dizer que ele está aqui nos 1000 Hz. Sim. Iluminação e consciência maior, porque já está... Por que nós não conseguimos vê-lo? Nós podemos até sentir, não numa totalidade. Agora, olha que interessante. Dependendo da situação em que nós nos encontramos, por exemplo, se nós estivermos em 110 Hz e o Ezequiel precisar comunicar conosco e nós estamos com raiva, com ódio e tal, só existe um meio do Ezequiel comunicar conosco, sabe qual? É ele saindo daqui e vindo para o 220 para ficar próximo da comunicação conosco. Então, vocês imaginam o quanto que o espírito sofre. E para ele vai ser sofrimento mesmo. É isso mesmo. Ele tem que descer, ele tem que sair do sol, ele tem que sair do ar livre. Espera aí, só um pouquinho que tem... É isso aí. Gente... Passamos bendito aqui com o carro, só Deus. Deu 19 horas, gente. Essa parte da partícula mental você já finalizou? Deixa eu dar um F aqui, peraí. Não, ainda tem algumas coisas aqui pra gente ver. Então, nós paramos no domingo que vem, né? 27 de 53. Ou seja, nós vamos terminar a hora que vem. Mas tudo bem. Ô, Mauro, eu sei que já o tempo já acabou, depois eu queria te fazer uma pergunta, tá? Se possível. Pode? Pode fazer, Mas não. Pode ser depois, que eu sei que o tempo já acabou. Se for oportuno, não tem problema nenhum. Não, até a respeito, porque eu entendi algumas coisas, mas eu fiquei com a dúvida o seguinte. Eu fiquei pensando na questão da partícula mental. Então, assim, quando a gente pensa no movimento na corrente elétrica, né? Então, que uma corrente elétrica vai numa direção e essa corrente elétrica ela vai provocar um campo eletromagnético, então que vai atrair. Então, vamos pensar isso agora numa partícula mental que forma uma corrente mental, né? E aí, pensando nessa questão assim, nosso organismo é todo integrado. E o sistema nervoso nosso é que vai comandar as nossas ações. Então, aí a gente consegue entender, quando fala assim, que a gente provoca enfermidades com os nossos pensamentos, né? Porque essa corrente mental, ela vai para todas as células do nosso corpo, certo? Então, pensando nessa questão, vai comandar, nessa corrente mental, vai comandar o funcionamento do nosso corpo. De certa maneira, é isso que acontece. Perfeito. A única questão que... Aí eu fiquei pensando o seguinte, essa corrente mental também forma um campo eletromagnético, que aí é a questão assim, da gente atrair os afins. Uhum. Mas quando passa para a questão mesmo dos elétrons, né? Essa corrente mental, ela tem movimento de elétrons, não tem? Tem. A corrente mental tem. Aí, numa a minha determinada dúvida, frequência. Quando eu te perguntei até assim, se vai sempre, quando a gente pensa assim, numa corrente, a gente pensa em algo sempre numa mesma direção, né? Então, o que faz, por exemplo, quando a gente vai e pensa assim, numa onda de uma frequência alta, uma onda de uma frequência baixa, qual que é a relação que tem com essa corrente elétrica, entendeu? A minha dúvida está de fazer essa relação. Então, o que acontece? Então, vamos lá. Tá vendo o cérebro aqui, né? Sim. Então, o que acontece? Ele está emitindo ondas de uma determinada frequência e ele está recebendo também. E olha que interessante. Isso vai, aqui, ó, as irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme o seu estado mental do emissor, ele vai em todas as direções. Você não emite numa direção, não. Igualmente aqui, ó, são como fótons de luz indo em todas as direções. Só que então, seria corrente elétrica em várias direções? Seria. Tem corrente elétrica, tem movimento de elétrons em várias direções. Mas eles vão estar numa determinada o quê?
frequência. Ô, Mauro, deixa só eu dar mais um pitaco aqui, o seguinte, só para a gente... Porque nós vamos continuar com esse assunto, mas olha bem, quando você está pensando, você está direcionando energia elétrica. Vamos usar esse termo, tá? Então, você está pensando, você está criando onda. Então, você está gerando um campo elétrico com isso. Bom, esse campo elétrico, você direciona ele para onde você quer. Quando eu falo que eu estou irradiando para todos os lados, aí o Mauro já tinha falado isso lá no primeiro estudo, que é amplitude de onda. Mas é o seguinte, olha que interessante. Aí vamos pegar Jesus no Evangelho. Jesus diz assim, o Espírito sopra onde quer. Então, olha que interessante. Eu estou aqui pensando em alguma coisa, então eu direciono o que eu estou pensando para a Aline. A Aline recebe uma carga elétrica. O Mauro não falou anterior, nós somos condutores e receptores. Então, nós estamos falando de campo elétrico. Então, bom, eu enviei para a Aline, através do meu campo elétrico, uma informação. De repente, eu mando a mesma informação para Isabel. Mas Isabel, em razão da condição em que ela está vivendo naquele momento, ela criou uma resistência da informação que eu enviei no campo elétrico. Correto, Mauro? É isso que estou levando. Sim. Mas a Isabel estava na mesma faixa e ela recebeu a informação e o que ela faz? Ela pode retornar essa informação para nós. É isso que a gente precisa de entender nesse campo elétrico. Porque senão a gente fica naquela assim... para me conduzir, para mim ter um condutor, o Mauro tinha lembrado anteriormente aqui, a água é um condutor? Ele cita ali vários condutores, mas olha que interessante, o pensamento é bem diferente de um condutor, né, de cobre, de alumínio, ele é um pouco diferente, a gente precisa de sair desse campo. Quando o Mauro cita aí que nós geramos energia elétrica em todo o nosso campo, sim, mas eu direciono, ou seja, quando eu estou pensando, eu estou gerando partículas contínuas, eu estou levando ele à mente de alguém que vai ser o receptor daquilo. É isso que é o detalhe do pensamento. Beleza? Eu acho que agora deu para você entender. Negócio, só completando, Vicente, o pensamento, ele sai com uma onda, com uma frequência vibrando. Quando você, igual o Vicente falou, você direciona para uma pessoa, vamos supor, estou direcionando aqui para a Patrícia. Beleza. Ele vai usar o condutor desses elétrons, desse pensamento, vai ser o fluido cósmico universal que a gente está dentro dele. Você lembra que eu falei assim, olha, eu posso ter uma descarga elétrica igual um raio. O raio tem um fio para conduzir o raio? Não tem. Então ele usa o quê? Ele usa o próprio ar como condutor, né? Ele está úmido, ele está propenso, ele encontra as pontas e tal, e rompe uma coisa chamada rigidez elétrica. O pensamento, por ser mais sutil, ele consegue fluir no fluido cósmico, então o fio que o pensamento usa é o fluido cósmico universal. Aí ele chega até na pessoa. Chegando na pessoa, quando ele chega em volta, por isso que nós vamos ver a aura lá na frente, ela vai estar nessa frequência, ou nessa. Se estiver na mesma frequência, aí você está sintonizado, igual você falou. Está na mesma frequência, igual um rádio. Tem onda vindo de tudo quanto é lá. Está na mesma frequência, você sintonizou. Nós estamos aqui um monte de onda. Se você ligar um rádio aqui, você vai encontrar música sertaneja, programa não sei o quê, um monte de coisa. Né? Então você vai sintonizar naquela frequência. Então você mandou lá, eu mandei lá para a Patrícia. Mas a Patrícia está vibrando aqui, ó,
em 800 Hz aqui, ó. Tá mandando isso aqui. Ela não tá querendo instalar, ela tá aqui em cima, aqui, ó. Onde é que ela tá? Aqui, ó. Indescritível, tá aqui em 600 Hz. Felicidade. Eu tô mandando uma onda aqui, ó. Eu tô mandando uma onda aqui, sei lá, uma onda de orgulho. 175 Hz. Olha aqui. Na hora de chegar nessa onda aqui de alta frequência, no campo dela, chegou, simplesmente ele vai ser o quê? Dissolvido. Ele não soma, uma onda não soma com a outra, não. É como a onda do mar mesmo. Ela vai, a mais forte, a mais potente, com maior vibração, ela desfaz a outra. Então, ela dissolve a outra. Mauro, o Paulo e a Fernanda estão querendo perguntar alguma coisa. Não, é só para confirmar o que você falou, viu, Mauro? Que eu estava lendo o Livro dos Espíritos hoje e justamente falou sobre isso, que o fluido cósmico universal, ele é o condutor das comunicações no universo, entre mundos e entre os seres. Então, é ele que é o condutor dos pensamentos. E automaticamente tem aí o nível, né, de vibração de cada um de nós, que estabelece a sintonia. Ou seja, por isso que o espírito pode estar a 250 anos luz, e aí vai a frequência dele, ele consegue comunicar com a gente aqui. Então, a linha, vamos falar a linha pensamento, dentro da minha pouco conhecimento aí, a linha pensamento dele vem direto, fluindo onde? Ele tem que ter um veículo, ele tem que ter algo que dê condição, né? E Deus já deixou isso pronto para a gente, que é o fluido cósmico universal. Ok? Beleza. Gente, vamos encerrar então. Tá tudo. Alguém quer quer falar alguma coisa? Porque a gente tem que encerrar, já passou 13 minutos do horário. Tá tudo certo? Beleza? Então vamos fazer a oração final. Eu vou pedir a Patrícia para fazer a oração. Ela tá aí? Tá, a Patrícia está aí. Patrícia Maria. Obrigada. Prazer, Bom te ver aqui, viu, Patrícia? Obrigada. Eu estou bem feliz de estar participando com vocês aqui. Que bom, então. Faz a oração final para a gente, querido. Faço. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Querido Mestre Jesus, queridos amigos, companheiros de caminhada, agradecemos a oportunidade de mais um estudo, de um assunto complexo, de um assunto tão amplo, mas que, visto as próprias explicações, com nossa vontade de aprender, com nosso esforço, a gente dissolve aí tudo que nos impede, tudo que nos afasta, elevando mais uma vez sempre o pensamento para o nosso crescimento moral, nosso crescimento em conhecimento, e para que a gente possa aproveitar sempre as oportunidades de nos elevar cada vez mais. Agradecemos a presença da espiritualidade amiga, de todos o corpo desencarnado que também sabemos participar conosco deste estudo maravilhoso. Que assim seja. Que assim seja. Gente, obrigada, boa noite. Obrigada, Mauro. Boa noite para todo mundo. Continua no Boa próximo noite, domingo, gente. tá bom? Obrigado. Até Obrigada. o próximo domingo, então, pessoal.